É lógico que no momento que a gente está enfrentando, vendo as maiores, né, composições desses personagens tentando dominar o nosso país, apoio é bem-vindo, meus amigos. E o jornalista Glenn Greenwald vem fazendo um trabalho primoroso a respeito de tudo que está acontecendo aqui. Por que eu falo? Tudo que ele divulga nas suas redes sociais, nos seus veículos de comunicação, que são gigantescos, lá nos Estados Unidos, repercute. Ele é um dos jornalistas mais assistidos nos Estados Unidos da América. Isso é um fato. E as pessoas estão compartilhando e colocando tudo que ele vem expondo aqui no Brasil. Essa situação toda que aconteceu com o presidente Bolsonaro ontem, né, as questões do Tagliaferro, tudo está sendo exposto, porque ele era o dono desse material todo, né? Eu acredito que ele liberou aí para os outros jornalistas da Viagap, o Eli e o Schallenberg, para poder estar divulgando. E ele está compartilhando tudo. Vamos mostrar a repercussão gigantesca aqui de tudo que está acontecendo. Ele está mostrando lá. Maceta o dedinho no like aí, vamos trazer notícia e informação aqui para Dedéu. Bicho pegando os advogados do presidente Bolsonaro, do general Heleno, amassaram Moraes, tá? Deixaram ele numa situação complicadíssima. Eu vou mostrar tudo a partir de agora. Vem fazer parte aqui da nossa família, se inscrever no canal. Uma oportunidade fantástica vou trazer para vocês aqui agora, meus amigos. Tem muitas pessoas faturando aqui nas redes sociais. É um mar de possibilidade. Tivemos uma campanha maravilhosa, né, das pessoas trabalhando, ganhando em dólar, pessoas trabalhando também com inteligência artificial. Eu tenho certeza que você vai conseguir também. Trazemos agora uma nova forma de você trabalhar, um aplicativo, né, que você consegue ter um progresso satisfatório aí na sua casa. Ter mais tempo com a família, poder viajar, poder curtir os filhos, poder curtir os netos. E a gente não pode ficar na zona de conforto, né, meus amigos? Zona de conforto, eu falo sempre, muitas vezes acaba sendo nossa inimiga. Teste novas possibilidades, aprenda novas profissões, tudo isso está ao nosso alcance hoje. Falo para vocês, é fantástico poder trazer essas oportunidades. Quando a gente recebe depoimentos de amigos que fez, comprovou e viu que o negócio realmente é inspirador, a gente fica muito realizado. No começo, eu e meu marido, a gente nem estava acreditando, né? A gente não sabia que era possível conseguir alguma renda extra usando só celular ou algo do tipo, né? Eu achei que era mais uma baboseira, sabe? Já vale a marca, sabe? Esses robôs falsos por aí. Mas resolvi arriscar. Olha isso. Em menos de 2 semanas eu consegui fazer mais de R$5.400. E nossa, eu tô sem acreditar até agora. Eu ganhava em torno de R$2.200 por mês trabalhando no supermercado. E eu fiz quase o triplo em 2 semanas. É fantástico receber essas notícias. Fico muito contente. Não perca essa grande oportunidade, meus amigos. Dá um de curioso. Clique no link aqui logo abaixo. Eu tenho certeza que você vai conseguir o mesmo progresso que a nossa amiga aqui conseguiu. O Glenn, olha só. Tá expondo tudo, ó. Composição da primeira turma garante condenação de Bolsonaro. Expondo as coisas do regime. O jornalista norte-americano Glenn Greenwald comentou o julgamento do presidente Bolsonaro. O comentarista político usou as redes sociais para criticar a composição da primeira turma do Supremo. Isso tudo sendo repercutido lá nos Estados Unidos. A decisão que levou Bolsonaro a ser julgado por um colegiado reduzido surpreende, porque tradicionalmente ex-presidentes da República são julgados pelo plenário, que reúne os 11 ministros da corte. Para ele, a composição da primeira turma garante a condenação do ex-chefe do executivo, ou seja, já é um julgamento garantido, que nem eles falam, garantista, né? Que o Gilmar fala que ele é garantista, todos eles. Garantido, quando o inimigo que eles têm aí como persona não grata, já está garantido que será condenado. Ah, mas quando é aliado, já está garantido que será beneficiado, né? O jornalista explicou o motivo. O colegiado é formado por Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Fux, Moraes e Dino. O norte-americano destacou ainda, nos Estados Unidos, o fato de Zanin ter sido advogado pessoal de Lula nos processos que envolveu a Lava Jato. Foi o petista, por exemplo, que colocou ele no STF. Graham ainda lembrou que Dino, por sua vez, é amigo pessoal de Lula, sempre foi. O Dino era mago, eles já eram amigos.
Declaradamente comunista, o ex-governador do Maranhão ocupou a pasta da justiça no governo petista. Por fim, o jornalista disse que Moraes é maniacamente dedicado, maniacamente, é isso mesmo, maníaco, né? Dedicado a destruir a direita brasileira. Olha aqui, que Moraes é maníaco para destruir a direita brasileira e quer colocar os apoiadores de Bolsonaro na prisão, além de bani-los da internet. Então é automático que Bolsonaro seja condenado simplesmente com base nesse juízo. Eles veem na gente o único entrave para eles não comunizar, ditaturizar tudo aqui no Brasil. Nós somos a última barreira. Isso é um fato. Os veículos do consórcio não expõem as barbaridades que estão acontecendo nas denúncias do Tagliaferro, conforme tudo foi. Está pondo agora, mais timidamente. Não a Globo. Nós somos a última barreira. Por isso que eles tentam tanto nos destruir, meus amigos. Acabar com a gente de todas as formas, tá? Não pense que esses personagens, se tivesse a oportunidade até... Não viu o sujeito lá, o Lindenberg Faria, falando até em fuzilar as pessoas. O cara falou abertamente na Câmara em fuzilar as pessoas. Não teve um veículo do consórcio que expôs isso como, né, um ataque contra a sociedade. O cara fala abertamente em fuzilar as pessoas. Tem que fuzilar esses traidores da pátria. O cara fala em fuzilamento. Não teve um Moraes para chamar ele aqui. Vem cá, o que você está querendo dizer com isso? Imagina qualquer senador ou deputado da direita que falasse em fuzilar alguém quando Bolsonaro era presidente. Eles falavam que Bolsonaro era ditador sem nunca ter tomado uma atitude ditatorial, sem nunca ter calado ninguém, nunca ter pedido regulação de rede social de ninguém. E o Bolsonaro era ditador. O Lula é um democrata, e toda hora fala em regular. Quando ele falava em regular a imprensa, agora a imprensa não precisa mais ser regulada, não precisa mais. A imprensa está do lado dele, com milhões de motivos, né? Milhões de motivos. Agora somos nós ele não consegue comprar. Ele deve ter tentado aí por muito. Alguns ele acabou conseguindo, né? Como os que faziam parte do espectro da direita, que nunca foi direita, o pessoal aí, jornalista do PSDB. Agora, nós aqui mesmo, cidadão comum, que nunca tivemos, por exemplo, fama de Marco Antônio Villa, Reinaldo Azevedo, Vera Magalhães, que está tudo aí dentro desse consórcio, a gente não vai por, né, benefícios alheios, um emprego aqui, um patrocínio numa revista aqui, não. Então, é preciso agora regular. Antes ele falava de regular a imprensa, agora ele quer regular as redes. E aqui, por fim, o jornalista, né, fala aqui sobre o julgamento de Bolsonaro, repercutiu de forma negativa entre os vários políticos brasileiros. O julgamento do presidente Bolsonaro repercutiu de forma negativa. Para eles, o processo é marcado por parcialidade, abuso de poder e perseguição política. O pessoal repercutindo aqui, os grandes perfis nas redes sociais, conservadores do mundo inteiro. A solução está no Brasil. Alexandre de Moraes preparou o cenário para uma das figuras mais flagrantes de ações judiciais do terceiro mundo em um grande país. Foi exatamente isso que os democratas tentaram com Donald Trump e farão novamente se puder. Lógico que eles vão fazer. O Glenn colocou aqui o vídeo, né, repercutindo aqui o vídeo. Já tem já tem 1 milhão de visualizações o vídeo que ele colocou aqui, no Brasil. No Brasil, o julgamento de Bolsonaro por conspiração para golpe, que nunca aconteceu, termina essa semana. Se você está em suspense sobre o veredito, não fique. Eles escolheram 5 juízes para decidir a composição que garante a condenação. Eles já escolheram a dedo, né? O Guilherme fala aqui, colocou no Supremo um dos seus juízes, advogado pessoal, depois temos amigo de longa data, ele mostra aqui. 1 milhão de visualizações batendo. E o pessoal aqui, a decisão da primeira turma caberá recurso perante todo o STF de 11 membros. Isso se chama duplo grau de jurisdição, é assim que é feito no STF. E o cara esquerdista aqui está detestando o Grêmio. Aí ele respondeu, todas as decisões de Moro contra Lula também foram objeto de recurso no STF. O STF confirmou as decisões de Moro
incluindo o rei Xandão. Mas a esquerda brasileira ainda passou 3 anos dizendo que o Brasil vivia sob uma ditadura judicial e que o STF era corrupto. O Glenn respondendo aqui, né? Aí o pessoal falou, o julgamento de Bolsonaro pelo ex-advogado de Lula e ex-ministro de Lula e mais aliados é justo e imparcial? Perguntando aqui para a inteligência artificial, ela responde, a composição da primeira turma, incluindo Moraes, Dino, Zanin, Fux, Carmen Lúcia, a imparcialidade é debatida, críticos veem viés devido à nomeação e histórico, mas o processo segue a lei brasileira, com a possibilidade de recurso no plenário. Recurso aonde? Já está tudo mais explicado, né, como eles vão fazer os julgamentos que, né, tem o presidente Bolsonaro e vários militares. Só que os advogados de defesa vêm fazendo um trabalho primoroso. Olha aqui, ó, a pessoa foi indagada, está aqui na Tsukinha, aqui, influenciadora japonesa, né, brasileira, mas que mora no Japão, grande conteúdo, pessoa maravilhosa, que eu tenho uma admiração gigantesca. A Tsuki coloca, a pessoa foi indagada por publicações em redes sociais pelo próprio ministro que nem deveria conduzir o caso, e ainda assim esse interrogatório não consta nos autos. Esse espetáculo de farsas precisa ter fim. Olha aqui, ó. E aqui, excelências, eu começo com um ponto bem sensível, que são as perguntas realizadas no dia dos interrogatórios. Esse aqui é o advogado do general Heleno. Vejamos, excelência, que aqui se trata das perguntas diretas. Nós não pegamos, por exemplo, quando o Ministério Público faz uma pergunta e o ministro relator se aproveita para fazer uma pergunta em cima, ou seja, que são perguntas originadas diretamente do ministro relator e diretamente do Ministério Público. Nós temos 302 perguntas do ministro relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. E aqui, excelências, muito se indaga, mas somente perguntar a mais não quer dizer que houve uma violação propriamente. O juiz também pode produzir provas. Mas aqui nós temos um fato curioso. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é o imparcial, o juiz é o afastado da causa. Por que o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha? Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser relevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público. Que era o Ministério Público que ia fazer isso, e não foi. Foi Moraes, que foi exposto pelo Tagliaferro ontem. E aqui ainda mais grave ainda que ele coloca, ó, a defesa de Heleno começou esfregando na cara dos ministros o absurdo que é pedir uma análise de 80 terabytes em arquivo. O Moraes adiantou todo, o processo adiantou, que é para poder condenar Bolsonaro. Os advogados não tem como fazer uma defesa ampla e técnica. Os caras jogaram 80 terabytes. Meus amigos, isso é documento quase infinito para os caras analisarem todas essas provas, essas situações, em tão pouco tempo. 80 terabytes de documentos. Olha o que ele explica. Excelências, muito se fala sobre como foi feita a disponibilização dessas provas. Como que a Polícia Federal nos apresentou? A defesa fala muito, reclama muito sobre impossibilidade. Mas vamos mostrar. Um e-mail nos foi enviado com um link de um SharePoint da Polícia Federal. Ele é desta forma. Uma pasta tal qual no Windows Explorer. E dentro dessas pastas, excelências, nós temos os arquivos, escrito laudo, número alguma coisa. Mas, doutor, qual o tamanho desses arquivos? Não há problema, nós trazemos um exemplo. 128 GB de material compactado. Todo o material. Só se for 125 GB já seria um número gigantesco. Mas está tudo compactado o material. E ele fala O constante nesses SharePoints ultrapassa a marca de 20 terabytes compactados, excelências. Descompactado pode chegar à marca de 70, 80 terabytes. Como, no curto espaço de tempo que esta defesa técnica teve, é possível de se analisar. E nesta sustentação oral irá se provar a necessidade de ter acesso à prova, não aos IPJs. E aqui, excelências, nós temos um fato curioso, que essa defesa técnica vem desde o primeiro momento martelando a necessidade de se ter acesso à suposta agenda que o Ministério Público traz. Olha a pasta que me surge 2 dias antes do interrogatório.
2 dias antes do interrogatório, os caras tiveram que se debruçar com milhares de provas. Gente, nem que se juntar uns 10 mil advogados dava conta. Tempus Veritatis. Curiosamente, não se sabe por que, nem como, se aparece uma pasta com as digitalizações do que seria a Operação Tempus Veritatis. E aqui está a prova de que foi inserida no dia 8 de maio. Lembrando que o interrogatório foi dia 10. Curiosamente, ao se abrir esse link, nós temos ali uma pasta exclusiva ao General Heleno. Abrindo essa pasta, nós temos outros links, mas aqui já são PDFs. E vejam o nome dos arquivos, onde nós achamos a agenda. Olha o nome do arquivo onde está essa suposta agenda. Item 6EQ01AA75-2024. Como é possível localizar um arquivo desse nessa montanha de documentos e nesse excesso de documentos com nomes que não se entende, não se sabe de onde vem? Com base nisso, essa defesa técnica na fase do 402 requereu nada mais que, desse modo, requer-se a Vossa Excelência, seja determinada a Polícia Federal que apresente material catalogado ou minimamente com índice que torne possível a análise desse material. Ressalta-se que a nomenclatura utilizada, ofício, e aqui eu coloco números aleatórios, pois não se sabe de onde vêm esses números, torna impossível sua análise, fazendo imprescindível a deferência da presente diligência. Ou seja, os advogados têm que se virar nos 30. Com tudo isso, e não tem como. Muita coisa aqui eles não conseguiram observar. Não tem como. Não tem nem material humano, né? Não tem como eles chamarem outros advogados que não estão entendendo aí do caso, tal, precisa explicar, precisa mostrar, precisa passar tudo com tanto documento assim. Porque não tem primeira instância, não tem segunda instância, é o STF direto e, tipo assim, se o caso do Lula demorou 6 anos, esse aí era para demorar uns 10. Tanto documento que tem de arquivos e tudo mais. Mas eles querem adiantar, porque o ano que vem tem eleição, Bolsonaro é a maior figura política desse país. Simplesmente por isso. E mais nada. Grande trabalho do advogado. Solta o dedinho no like aí. Os Estados Unidos repercutindo tudo. E o papel do Grêmio é muito importante nessa hora, tá? Até para desmascarar tudo isso que vem sendo revelado. Vem fazer parte da nossa família, se inscrever no canal, torna o dedinho aí no like, meus amigos, acerta o dedinho aí no like e ajuda no engajamento aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o vídeo é legal e ajuda a gente aqui, tá? Tô de volta daqui a pouco com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.